Bom, agora vamos ao grande assunto da noite. Pesquisa da Datafolha, divulgada agora há pouco, aponta que a aprovação de Lula desabou em 2 meses, passando de 35% para 24%. Trata-se do pior nível de todos os mandatos de Lula. A reprovação do petista também é recorde. Subiu de 34% para 41% desde a última pesquisa do Instituto, divulgada em dezembro do ano passado. A pesquisa ouviu 2.007 pessoas entre 113 cidades nos dias 10 e 11 de fevereiro. Todas essas 2.007 pessoas são eleitores. E também tem margem de erros de 2 pontos para mais ou para menos. A sondagem, portanto, captou o impacto da crise do monitoramento do PIX, que eclodiu em janeiro e levou o governo a suspender a normativa da Receita Federal, que previa a fiscalização de movimentações acima de R$ 5.000 por mês. Duda Teixeira, que dor de cabeça uma sexta-feira bastante, digamos assim, crepuscular para o governo, não? Eu acho que provavelmente o Lula agora no final de semana vai chamar o Sidônio Palmeira na chincha, vai fazer o que ele já fez no passado, né? Chamar ali todos os ministros, olha, vocês têm que trazer coisas, mostrar as coisas que vocês estão fazendo, vai tentar de alguma maneira elevar a aprovação dele. Ainda tem 2 anos para fazer isso. Agora, esse dado de 24% de aprovação, ele é um dado que não é qualquer notícia, não. É uma coisa impactante, porque com 24% de aprovação, ninguém se reelege, tá? Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Na China, tá? que não se reelege, não precisa disso. Na China pode ser 0, né? Mas por quê? Porque se considera aí na ciência política, isso até... Quem escreveu recentemente sobre isso foi o Leonardo Barreto na Cruzoé, que você tem que ter uma margem de segurança de 45% de aprovação para um presidente conseguir se reeleger. Isso aí, se você pegar esse dado nos Estados Unidos, sempre que está ali abaixo de 40%, o sujeito não consegue se reeleger. O Bolsonaro no Brasil, em 2022, estava com uma aprovação de 39%. Não conseguiu a reeleição. O Lula com 24%, se ele estiver em 2026 com 24%, pode esquecer, não tem a menor chance de conseguir reeleição. Então ele vai fazer um esforço aí, vai dar uma gritaria, uma bronca em todo mundo para ver se melhora. E eu já passo a palavra para o Ricardo Kertzmann para que ele fale sobre esse derretimento da popularidade de Lula. Bom, a fatura de um governo ruim, de um governo errático, ela está chegando. É um governo que desde o início, e isso é apontado pela parte crítica da imprensa, né? Pela parte do jornalismo que não fecha os olhos, quando precisaria abri-los e os abre, ou finge que os abre, depois que todo mundo já gritou por aí o que está acontecendo. É um governo que começou sem plano, sem planejamento, sem propósito, continua e muito provavelmente vai terminar assim. Qual é a grande pauta desse governo Lula que consegue comover ou atrair a simpatia dos brasileiros de modo geral? Nenhuma. Todas as promessas que foram feitas, elas não foram entregues. Aliás, pelo contrário, várias das expectativas criadas, o que está acontecendo é justamente o contrário. Não só não entregou, como está fazendo o contrário. A questão dos alimentos é muito clara. Quando Lula convenceu a população que todo mundo ia voltar a comer picanha, as pessoas não conseguiram comprar picanha, agora não estão comprando nem carne de segunda ou de terceira qualidade, porque a inflação de alimentos está muito alta. E aí não importa dizer que o desemprego está em queda, a taxa de desemprego é uma das menores da história. Beleza, é verdade, mas a percepção da população é outra, porque a realidade da população é outra. Há um outro fato também, Inácio, como o governo perdeu a capacidade de monopolizar a informação, é o que a gente falou no bloco anterior, como a informação hoje ela é difusa e chega muito rápido a todo mundo, né? Quando o governo tem algo bom a mostrar, a informação, os fatos que são divulgados, porque são fatos reais, não tem nada de fake news, são contrários. E são coisas que colam mais. Quando se mostra, por exemplo, a Janja torrando o dinheiro que ela torra em viagens internacionais,
ou o Janja Palusa da vida, isso tudo elimina qualquer boa notícia que o governo tenha para demonstrar. Quando o governo apresenta algum dado econômico positivo, vem uma enxurrada de notícias que são verdadeiras a respeito da sanha arrecadatória do governo, dessa sede por tributação, que não serve para nada, senão alimentar mais gastos inúteis do próprio governo. Ou seja, ainda que tenha alguma coisa a entregar, é muito pouca coisa, as notícias negativas são muitas. E olha, vocês vão se lembrar do que eu comentei ontem, quando o Lula começa a adotar determinadas pautas, a determinadas posições que são contrárias ao próprio espectro eleitoral que ele participa, como é o caso da exploração de petróleo no Amapá, isso vai fazer com que essa popularidade dele diminua ainda mais. Aquela história dos 3/3, 1/3 do eleitorado é petista, 1/3 do eleitorado é antipetista e o outro terço se move muito relacionado pelas questões econômicas. Todo esse terço que ele nunca teve e esse outro terço que ele já está perdendo vai se somar ao eleitorado dele que está começando a abandonar por causa da falta de entrega e por causa dessas posições contrárias ao que historicamente ele e o PT sempre defenderam. Duda? É pouca coisa para entregar e é uma estratégia que também não está funcionando, né? Uma estratégia de comunicação que não está funcionando. A saída aí do Sidônio Palmeira vamos botar o Lula para dar entrevista para jornalistas, então ele vai para o Amapá, ele fala com uma rádio do Amapá, depois vai para o Pará, fala com uma outra rádio. Geralmente são rádios que transmitem, né, pela internet, com vídeo, mas tem um problema aí que o Lula falando de improviso não se ajuda, né? Toda hora ele está falando bobagem, ele vai lá e fala, olha, se o alimento está caro, não compra, porque aí vai estragar e aí o vendedor vai cobrar mais baixo o preço. É mentira, né? As pessoas sabem que isso não vai resolver o problema delas. Então, ele sai falando, isso não pega bem para ele. E outra estratégia vamos colocar o Lula com a população mais simples, né? Porque ele se dá bem ali com esse público. E aí, ontem, se não me engano, colocaram uma senhora sem dente no palco com ele. Ele fala, olha só, isso aqui tá errado, vamos resolver, traz a primeira-dama que é dentista aqui pra gente... E a gente até comentou isso aqui ontem, e eu acho que não casa bem, né? O resto do Brasil vê o Lula com esse tipo de atitude populista, personalista, e não gosta do que está vendo. Então, o Lula, nesse contato com os jornalistas e contato com a população mais humilde, aparentemente ele não está se dando bem, e aí isso acaba só destruindo ainda mais a aprovação que ele tem. Agora vamos falar um pouco também sobre as consequências eleitorais e políticas dessa pesquisa. Seria bom se o Wilson Lima, com quem eu apresento o Meio-Dia em Brasília todos os dias, aqui também estivesse, mas com ele a gente fala na segunda-feira ao meio-dia no nosso jornal. Mas com vocês a gente já pode entrar nessa seara espinhosa. Ricardo, o PT não tem plano B. Se o Lula realmente derreter, ou mesmo que ele não derreta, mas fique nesse patamar onde claramente ele não se torna já um nome forte para a eleição de 2026, para onde eles vão correr? Haddad está queimado. Não tem outro grande nome criado pelo petismo. O Lula, agora de vez em quando, começa a dar sinais de que já estou em 79 anos, talvez não sei como é que eu vou estar, e agora com essa questão das pesquisas, para onde eles vão? Inácio, olha que interessante. O presidente Lula, uma das promessas que não é que ele não entregou, ele descumpriu, ele está fazendo o contrário, era a de não concorrer novamente. Durante a campanha ele falava isso. Aí, mal começou o governo, ele já começou a dizer que se Deus desse a ele saúde, ele tivesse força e o povo quisesse, ele poderia concorrer. Outro dia, né, dias atrás, ele já assumiu que está em campanha, que ia começar a viajar pelo Brasil, porque esse ano era o ano de colher. Colher eu não sei o quê, né? Enfim, ele sempre foi o plano A, o plano B, o plano C talvez fosse o Haddad, mas perdeu completamente a capacidade de disputa, e o plano D não existe, como você mesmo falou, porque não há outra liderança no PT, justamente porque o presidente Lula jamais
permitiu que alguma liderança surgisse no partido. Ele jamais deixou alguém despontar, ele sempre quis ser a figura máxima, o Rei Sol, de forma sempre autoritária, inclusive. Toda vez que ele fala em democracia, ele nunca exerceu a democracia nem dentro do próprio partido. Eleitoralmente é uma situação muito complicada. O grande risco implícito nessa perda de popularidade, e isso se piorar, talvez esse risco aumente muito, Inácio, é a partir do desespero, mais medidas populistas, mais medidas eleitoreiras, que vão arrombar ainda mais o caixa do país, começam a ser tomadas. Porque essa é uma tendência do petismo. Isso é histórico também. Quando se vê nas cordas, parte para o populismo eleitoreiro. E aí abre os cofres de forma irresponsável. Esse é o grande risco que está implícito nesse momento e pode piorar nos meses subsequentes. Duda? Abre os cofres de forma irresponsável. O Lula estava discursando esses dias no Nordeste, dizendo porque para mim é importante dar crédito, a gente vai ampliar o crédito. É claro que o que o Lula faz é para esses grupos aí mais ligados, que dependem de um tipo de assistencialismo, né? Ele concede o crédito para essas pessoas, mas aí qual que é a consequência imediata? Você tem um aumento da demanda dos produtos, porque essas pessoas com crédito, com dinheiro na mão, vão querer comprar mais. Só que não tem oferta, então você acaba pressionando a inflação. E aí a inflação já está pegando mal para o governo, vai pegar mais mal ainda, né? E em relação ao que o Ricardo falou também, do Lula concentrar o poder, não passar o bastão para mais ninguém, eu recomendo o artigo da Catarina Rocha Monte, que saiu hoje na revista Cruzoé, A Estrela Decadente, em que ela fala exatamente isso, né? Aliás, a Catarina conversou com gente que foi do PT no passado, que tinha ali no começo muita esperança com o Lula, mas que foi se decepcionando aos poucos ao ver justamente que o Lula não dá espaço para os outros. Ele fala muito de democracia, mas dentro do partido ali ele realmente manipula tudo, e isso aí já foi deixando muita gente incomodada e até saindo do PT. Ainda sobre esse tema, Ricardo, você crê que a reforma ministerial, que já está sendo falada, já estão sendo nomes discutidos, com esse resultado de pesquisa, fim de semana certamente os políticos conversando, a fatura para o ministério do governo vai ficar mais cara ainda para o Lula a partir de segunda-feira? Olha, eu acho que não, porque os ministérios hoje eles já estão muito engessados, né? A gente sempre fala isso, o Congresso retirou praticamente toda a capacidade de investimento do governo federal, está concentrada no Congresso, porque o que sobrou lá são as despesas obrigatórias, saúde, educação, você tem o custeio da Previdência, você tem o pagamento de juros, não existe mais tanta força assim. E eu nem sei se a partir desse momento, Inácio, com esse derretimento da popularidade, se é interessante para os partidos políticos e para os possíveis candidatos nas próximas eleições se atrelarem a esse governo, porque começa a haver uma contaminação da própria imagem. Só aproveitando o gancho no que o Duda falou, sobre aumentar o crédito para as pessoas mais pobres, isso não funcionou no passado e não vai funcionar agora. Toda vez, além da questão da inflação, se você aumenta o crédito, você aumenta o consumo, você tem mais demanda do que oferta, você aumenta a inflação. Além disso, o que acontece em médio prazo é o endividamento da população e a incapacidade dessa população de pagar as suas contas. E aí vem aquele ciclo perverso que a gente está inserido, que é ter o nome dessas pessoas negativadas. Isso aconteceu lá atrás.